then if you don't mind, we will record this session, okay? For that, so that it can be then available for the people who want to watch again. Tá. Então, hoje, nesse cenário internacional da terapia da fala, nós temos o Brasil como uma excelência, né, como uma referência em motricidade orofacial. Yes, so Mariana is saying that Brazil nowadays is a reference in the research in orofacial motricity. E uma das razões, né, da motricidade, ela ter desenvolvido tanto nesses últimos anos, One of the reasons why orofacial motricity has been developing during these latest years foi a entrada de novas ciências. is related with new sciences. Então, nós temos um desenvolvimento muito grande na questão das pesquisas científicas. So we have more and more research related with orofacial motricity. E nós temos a chegada de duas ciências, que é a fisiologia muscular e a fisiologia do exercício. So then we have two huge sciences that contribute to orofacial motricity. Can you repeat, Mariana, the two of them? De qual? As duas grandes ciências. A fisiologia muscular e a fisiologia do exercício. Muscular physiology and the exercise physiologies are the two main areas now that contribute to orofacial motricity. Exato. Então, o que acontece? Quando essas duas ciências, elas chegam dentro da motricidade orofacial, when these two sciences come into orofacial motricity, nós começamos a entender que o processo da terapia, ele era feito muito no escuro, que nos faltavam bases para o entendimento da terapia. So these two sciences are allowing us to perceive that are allowing us to perceive better how we should do the assessment and intervention in orofacial motricity. Isso. Então, quando nós avaliávamos um paciente ou quando nós prescrevíamos um exercício, when we assess the client or when we made the prescription of an exercise, nós fazíamos isso achando que a conduta que nós realizávamos era a mais assertiva para o nosso paciente. We did that believing that, okay, that was the best option for our client. Porém, não tínhamos nenhum embasamento, ou seja, a nossa prescrição do exercício, da terapia, ela era feita de forma aleatória. However, our intervention, considering orofacial motricity, did not have any kind of scientific basis. So we did it just with base on the common sense, basically. Quando a fisiologia muscular ela chega na motricidade orofacial, nós percebemos que o nosso trabalho é em cima de uma estrutura. So when we finally start to understand what is the muscular physiology, we start to understand that we are working in a structure. E essa estrutura, ela tem umas características que são dela e que não são modificáveis. And this structure has specific characteristics that are not modifiable. Então, o nosso pensamento na forma de avaliar e de como reabilitar começa a se transformar. So it is in this moment when we understand that this kind of the muscular physiology that we have to go through a specific path in assessment and intervention. Principalmente na questão dos parâmetros na seleção do exercício, na forma como aplicar o exercício.
mainly mainly concerning the way in which we have to apply the exercise, that in the way that we have to apply the exercise, or the way we ask the client to apply the exercise. Então, nós começamos a perceber que um exercício que está baseado One exercise that is based num comportamento de uma estrutura, in a behavior of a structure, e essa estrutura ela é igual em qualquer lugar do mundo, and this structure is the same in wherever place of the world, o exercício que eu vou prescrever para ela the exercise that I will ask the person to do não pode ser tão diferente como nós pensávamos que sim. cannot be so different as we thought that it would be. Eu não posso prescrever um exercício, por exemplo, pedindo que o paciente o realize durante 1 minuto. We cannot ask the person to do an exercise during a minute, E a Elsa, que está lá do outro lado do mundo, prescreve o mesmo exercício, por exemplo, fazendo uma repetição de 3 por 10. and then other speech language therapist in another place of the world is asking the same exercise, but asks for 2 minutes or 3 minutes different than what was asked by the other one. Tá? Então, essa é uma das novidades, né? Uma das atualizações, uma das coisas que modificou dentro da motricidade orofacial. So this is one of the biggest changes in the oral facial motricity. Objetivar a terapia, sair do escuro, sair do achômetro, sair da prescrição aleatória. So we have to come out of prescribing aleatorily, so not knowing what we are really doing. Então, existem parâmetros que eles são fisiológicos e que eles devem ser seguidos. So there are physiological variables, parameters that we have to take into account when we are prescribing exercises in orofacial motricity. Isso aí. Então, eu acho que para resumir essa primeira parte, Elsa, eu acho que uma das primeiras grandes contribuições, uma das primeiras mudanças que teve dentro da motricidade foi a entrada desses conhecimentos dessas duas ciências. So it is really, really important to reinforce that we have to explore the muscular physiology and the exercise physiology so that we really can understand what we are doing in orofacial motricity and the type of exercises that we should prescribe. Exatamente. Bom, eu acho que outra grande mudança que aconteceu na motricidade orofacial one of the biggest changes that also occurred in orofacial motricity foi o novo olhar no processo avaliativo. Okay, so now we have also a new perspective considering assessment in orofacial motricity. Exato. Então, como que nós fazemos ou como que nós vemos a avaliação hoje, tá? Atualmente. Okay, so how can we, or how is assessment in oral motricity perceived nowadays? Existem duas características que sempre devem ser analisadas numa relação direta. There are two characteristics that must be analyzed in a direct relation. Exato. Que seria a forma, a forma, que é a estrutura dura, okay. A constituição esquelética, quando nós falamos em osso. So the two main things that we have to take into account is the form, the hard structure. So when we talk about the bone.
Exatamente. Então, aí nós estamos falando das questões da maxila, da mandíbula e dentária, das oclusões. So here we are talking about the occlusion. So the Maxila, the maxillar, the mandibula, and the teeth. exato. E a outra característica é a função. Okay, and the other characteristic is the function. Que vai englobar a função estomatognática e os tecidos moles. And when we talk about the function, we are talking about the stomatognatic function and the soft tissues. Exato. Então, hoje, quando nós avaliamos o paciente, So nowadays, when we assess the person, nós não podemos olhar somente para o sintoma. we cannot look only for the symptom or O to the symptom. sintoma, o sintoma, ele é muito fácil de ser identificado. We can easily identify the symptom. Qualquer um de nós consegue perceber quando uma língua está anteriorizada, quando um paciente está respirando pela boca, quando um paciente interpõe a língua no momento de deglutir. So any one of us is able to see if the person is thrusting the tongue, if the person has oral breathing, or if the person thrusts the language when he's speaking. Então, o sintoma, ele é fácil de ser identificado. We can we can easily identify the symptom. A grande dificuldade é fazer a relação causa-efeito. The huge challenge is to make the relation between the cause and the effect. Exato. Então, eu vejo o sintoma e eu preciso automaticamente identificar a razão daquele sintoma estar presente no meu paciente. So if I see the symptom, I really have to understand why does this person has that symptom? What is the cause of this symptom? E é importante pensar que todas as alterações funcionais que o paciente tiver, we really have to think that all the functional alterations that the person has, é um processo adaptativo. it is an adaptative process. E aí nós vamos entrar nas questões de atipia e adaptações. So at this point, we will explore what is atypical and what is an adaptation. Exato. Então, a maioria das alterações que os pacientes apresentam são condições adaptativas. So most of the disorders that we find in the persons are adaptative disorders. Por quê? Porque a forma determina a função. And the question is why? It is because the form determines the function. E não a função determina a forma, como nós pensávamos há uns anos atrás. And so that is not the function that determines the form as we thought many years ago. Vou dar alguns exemplos clínicos. So we now will give some clinical examples. Um paciente com uma face longa, A person with a long face, com um terço inferior da face aumentado, with the lower face of the face increased, ele vai apresentar um posicionamento de língua baixo, repousado no assoalho da cavidade oral. he will present, or the tongue will be rested in the bases of the oral, the oral cavity. Ok. No momento que nós avaliamos este sujeito,
In the moment that we assess this person, nós não podemos considerar que ele apresenta uma alteração de we posicionamento. cannot consider that this person presents an alteration of positioning. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Mariana, ele não está com a língua elevada. But then we could ask, Mariana, this person does not have the tongue in the palate. Ok, não tem nenhum problema. Okay, there is no problem. Por que isso acontece? Porque a estrutura dele não permite que esta língua esteja elevada. This happens because the structure of this specific person does not allow the tongue to be elevated. Então, nós estamos frente a uma adaptação e aonde se comprova que a forma determina a função. And so we understand that this is an adaptation and that the form determines the function. A seguinte pergunta que vocês devem estar, se fazendo, the second question that you must be thinking about seria, então, esse paciente precisa ser reabilitado ou não? Eu preciso corrigir a postura dessa língua? So we need to intervene with this person. We need to intervene in the posture of the tongue. This is the question. Não. Se a estrutura não me permite, eu não vou reabilitar aquele tecido mole. So if the structure does not allow me, I won't intervene in that soft tissue. Vou dar outro exemplo clínico. We will give another clinical example. Um paciente que chega com uma mordida aberta anterior. Open bite. Mordida aberta anterior. Okay, a person that comes to us with an anterior open bite. E esse paciente apresenta uma língua projetada, anteriorizada, no momento da deglutição. And when the person is swallowing, we see that he thrusts the tongue. Ou no momento da fala, com um ceceio anterior. Or when the person speaks, we see that the person also does the thrust of the tongue. Exato. Quando nós avaliamos esse paciente, nós automaticamente identificamos o sintoma. So when we assess this person, we immediately perceive that the person does this. É fácil. Essa língua está anteriorizada, está projetada. So it is easy. The tongue is thrusting. It's coming out of the mouth. Agora a pergunta seria: eu posso reabilitar isso como terapeuta da fala? Eu posso melhorar a postura dessa língua nesse momento? So the question is, I, as speech and language therapist, I can improve the posture of this tongue? A resposta será não. The answer is no. Por quê? Porque enquanto tiver uma deformação da estrutura, a língua ela vai estar num comportamento adaptativo. Because while we still have the open bite, the tongue will remain in this adaptative behavior. Esse paciente ele não vai conseguir engolir, deglutir com a língua no posicionamento correto, enquanto ele tiver aquela mordida aberta anterior. This person won't be able to swallow without thrusting the tongue while we have this open bite. Exato. E aí, falando nessa relação forma-função, poderia trazer vários exemplos clínicos. And when we explore this relation form and function, we could bring a lot of clinical examples. Por quê? Porque esse vai ser a identificação, a identificação dessa causa vai ser
um parâmetro determinante da permanência ou desse paciente em terapia da fala. The identification of this cause will be the way of perceiving if the person will stay or not in speech and language therapy. Vocês entendem isso? Vocês percebem isso? So the question is, are you understanding these examples? Do these examples make sense to you? Do you have any question regarding these examples? Do you want to discuss anything related with these examples? Vocês conseguem entender que eu não consigo reabilitar um tecido mole enquanto eu tenho uma alteração estrutural que seja a causa desse sintoma? Do you understand that we cannot intervene in the soft tissue while we still have things to solve in the hard structure? Eles mandaram alguma pergunta aí, Elza, no chat? So we are seeing if you are sending any kind of questions related with this. I think nobody has questions until the moment. Ok. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, abrir o microfone e te perguntar, Elza. Okay, so, does somebody wants to turn on the phone and ask questions related with these examples or these clinical cases? Do you have any clinical case that you would like to share with us to discuss related with this? Eu posso perguntar. Ok. Olá, boa tarde a todos. Olá, Olá, professora Elsa. Olá, professora Débora. Eu estava aqui a pensar, e realmente faz sentido que nós não possamos habilitar a parte dos tecidos moles se realmente houver uma alteração na estrutura. Mas isso neste caso da mordida aberta anteriorizada, se já houver um trabalho, imaginemos que, por exemplo, que é derivado a uma espeta, e imaginemos que é uma criança, por exemplo, que já tem 5 anos, que aqui já vai precisar de uma correção a nível de ortodontia. Ana, ajude-me aqui, Ana. Ai, desculpe, professora, desculpe. Ajude-me aqui. Desculpe, professora. Passa pequeno, ajude-me. Ok, então agora a gente... Ela faz a pergunta e eu resumo ela para ti, Elza. Boa, ótimo. Eu já sei mais ou menos o que ela vai... Então, vamos imaginar que nós estamos a remover o hábito oral, neste caso supondo que é uma espeta ou um dedo, ou seja o que for, e existe um trabalho ortodôntico. Nós não podemos a par e passo ir trabalhando esta correção de postura, tendo a plena consciência, avisando os pais que não haverá assim tantos resultados a longo prazo, mas que nós estamos a fazer um trabalho mais preventivo, digamos assim, do que propriamente intervenção direta. Não poderíamos fazer isso se houver este trabalho de ortodontia e remoção do hábito oral, porque senão não vale a pena, não é? Não valerá a pena porque haverá sempre ali algo que causa alteração. So we have this Portuguese colleague, Ana, thank you so much, that brought us a question and we will translate it. Thank you so much, Ana. Tá, Elza, eu vou te resumir, eu acho que eu não preciso nem usar todo o exemplo dela, mas eu acho que a questão, né, da pergunta, o foco principal da pergunta é, Mariana, em nenhum momento eu vou poder reabilitar se esse paciente tiver uma alteração estrutural? Essa é a pergunta dela. Traduz aí para mim. So, the question that Anna posed to us is there a possibility in any moment to work with this? Can you tell again, Mariana, again? You tell me again. Pode dizer outra vez, Mariana? Se em nenhum momento eu vou poder reabilitar. Okay, so considering this person, can I ever intervene with this person considering these characteristics? Is there a possibility to intervene with the person, or will I never intervene with the person? Enquanto ela tiver com alteração da estrutura. While the person is with the structural alteration. Então, a resposta é sim, nós vamos poder fazer alguma coisa por esse paciente.
Yes, we can intervene with the person. O que nós não vamos conseguir é a automatização do padrão funcional esperado. But we won't be able to get the automatization of the pattern that is expected. Ou seja, eu posso ir trabalhando a musculatura? Posso. I can work the muscles. Eu posso ir trabalhando a aeração nasal do paciente? Posso. I can work the breathing. Eu posso trabalhar o sistema sensorial intraoral, a estereognosia do paciente, o controle motor oral dele? I can work the sensory system, the oral motor control. Posso. O que eu não consigo é a correção do erro funcional. But I won't be able to correct the functional error that I was able to identify. Ou seja, enquanto o paciente tem uma mordida aberta anterior, eu não vou conseguir fazer este paciente engolir com a língua para dentro. So while the person has this open bite, I won't be able to make the person swallow without thrusting the tongue. Ou, enquanto ele tiver a mordida aberta, eu não vou conseguir corrigir o o ceceio anterior dele. Or while the person still has the open bite, I won't be able to correct this kind of problem with the tongue. Porque a função, ela sempre se adapta à estrutura. Because the function adapts to the structure. Exatamente. Tá? Ficou um pouco mais claro? Agora, outra coisa importante. A língua, tá? Isso também é uma das atualizações e uma das novidades da motricidade orofacial, tá? And we have another question then, Mariana, ok? Temos outra pergunta também. Ah, ok. Tu quer fazer agora ou tu quer traduzir o que eu disse? Podes repetir o que disseste que eu estava a ler a pergunta? Posso. Então, a língua, né? Outras das atualizações na motricidade orofacial é o papel da língua. Okay, another huge update in orofacial motricity is the role of the tongue. Sempre foi pensado que a língua era a causa da mordida aberta anterior. A língua deforma os dentes. Isso foi o que sempre se pensou. People always thought that the tongue was the responsible for the open bite. But now we understand that that's not the truth. Não é verdade. Hoje, a língua, ela se adapta à alteração da estrutura. Para que essa alteração da estrutura aconteça, precisa de uma... Não é uma tendência, é uma... Depende da tua... depende da... Ai, como é que a gente chama, peraí? Não é tendência a palavra, mas depende da tua condição genética para desenvolver essa alteração estrutural. So, the tongue, so let's go. The tongue adapts to the structure. Exato. And, não deforma a estrutura. And the tongue does not modify the structure. A deformação da estrutura depende de uma condição desfavorável geneticamente do paciente. The deformation of the structure is mainly related with genetics of the person. Isso. Então, a língua, ela vai ser considerada como um fator desencadeante. So the tongue may be a variable that contributes to. Exato. Ou o fator mantenedor daquela deformação estrutural. Or the factor that maintains this structural alteration.
Exato. Então, complementando a pergunta da Ana, So having into account the Anna's question, se eu não retiro aquela língua dali, ela If- segue mantendo a deformação estrutural, mas ela não é a causa. if I maintain the tongue there, the tongue will contribute to the alteration, but the tongue is not the cause of the alteration. Exatamente. Okay. Tá? E essa é uma das outras atualizações da motricidade orofacial. A língua, ela sempre foi vista como a culpada, como a causa de todas as deformações da estrutura. We always blamed the tongue for being the cause of the alteration of the structure, but this is not true, and this is one of the hugest updates in orofacial motricity. So, Mariana, we have here a question. I will pose it in English first and then in Portuguese. And we have here Valentina from India. Thank you, Valentina, for writing us. And Valentina asks, can you please give me more information about how it is concluded that long-faced people have their tongue rested in the bottom of the oral cavity? Portanto, se podes dar informação, como é que concluímos que a pessoa de face longa tem a sua língua pousada ou repousada na base da cavidade oral? Tá. Por que isso vai acontecer? Por quê? Quer traduzir ou tu quer que eu... Yes, why does this happen? Tá. Porque quando o terço inferior da face ele está aumentado, when the lower third of the face is increased, eu tenho um aumento da dimensão vertical intraoral. We have can you repeat again, please? Um aumento, é difícil isso. No um problem. aumento. Yes, okay. We have an increase of the dimensão vertical. The vertical dimension of the oral. The intraoral cavity. Yes. Então, imagina que o espaço ele aumentou verticalmente. The space increased in the vertical way. É muito difícil essa língua subir. It is really difficult for the tongue to elevate. Ah? Então, quanto maior a dimensão vertical intraoral, if we have this big vertical dimension from intraoral cavity, mais difícil da língua se posicionar lá em cima. Most challenging it is for the tongue to come up. Até mesmo porque as pessoas even because que têm uma face longa e terço people who have long face and the lower third face increased, elas têm um vetor de crescimento. They have an increasing vector. Isso, de maior, elas têm um maior vetor de crescimento vertical e menor horizontal. They have a higher tendency to increase in the vertical and lower in the horizontal. Isso. Então, essas pessoas, elas têm atresia maxilar. So these people have, I don't know how to say in English, have maxillar atresia. Atresia maxilar, maxilar atrésico. Yes. O maxilar é muito estreito, elas vão ter palato ogival, palato muito alto. They will have a really high hard palate. Exatamente. Então, a distância entre a base da boca e o céu da boca é muito grande. So the distance between the bottom of the mouth and the top of the mouth is really high. E aí, consequentemente,
nós vamos encontrar outras coisas. Serão pacientes respiradores orais e não nasais. And so we will find another kind of things. They will be oral breathers and not Nasal. typical breathers, nasal breathers, yes. Tá? Então, em resumo, resumindo, So summarizing, a forma, a tendência, o perfil, o teu perfil facial determina as estruturas moles e as funções. the facial structure determines the soft tissues and the functions. A primeira coisa que se deve fazer quando se avalia motricidade orofacial The first thing that we should do when we assess orofacial motricity, é identificar o perfil facial do paciente, we have to identify the facial profile of the person, se ele é uma face longa ou uma face curta, if the person has a long face or a short face, o padrão facial, que aí a gente vai ver as discrepâncias, classe 2 ou classe 3. the facial pattern, then we will see if the person is class 2 or class 3, E as alterações oclusais. and occlusal disorders. Se o paciente tem mordida cruzada, se o paciente tem apinhamento, se o paciente tem mordida aberta, se o paciente tem sobremordida. If the person has open bite, if the person has crossed bite, and this kind of things. Exatamente. Okay, we have here another doubt. So, em português, quais poderão ser as causas desta alteração? Overbite, quais poderão ser as causas desta alteração estrutural? So, the question is, what may be the causes of the structural alteration overbite? What can cause overbite? That's the question. Overbite ou open bite? O que ela quer saber? Ela quer saber mordida aberta? Carolina, do you want to know overbite or open bite? Open bite. You can speak, Carolina, no problem. Ah, da sobremordida. Ok. Okay. Tá. A mordida profunda, tá. A sobremordida. Então, sobremordida, overbite, tá? Sobremordida mesmo. Eu achei que era open bite, porque a gente estava falando de mordida aberta, mas overbite. Overbite, ok. Overbite. Perfil facial braque. So, brachyfacial profile. Tá? Braquifacial. Ou seja, terço inferior da face reduzido. So, brachyfacial profile, third place of the face shortened. É, reduzido. A face longa tem o terço inferior aumentado. A face curta tem o terço inferior reduzido. The long face has this part long. The short face has this part short. Exatamente, tá? Então, uma das principais causas, pensando em perfil facial, é a face curta. One of the main causes for overbite, considering the facial profile, is shortened face. Exatamente. Por quê? Porque existe um vetor de crescimento horizontal maior que o vetor vertical. Because there is a higher horizontal vector of increasing than vertical, right? That's it, okay. E aí existem as consequências dessa estrutura, né? Ou seja, dessa face ser curta e do paciente apresentar uma sobremordida. Then we have the consequences of this short face. Exatamente. Por exemplo, paciente que tem a face curta, que é um braquifacial, vai apresentar overbite,
vai apresentar bruxismo, vai So- apresentar apertamento dentário. So the person with the short face will present overbite, will present, como é que se diz bruxismo em inglês? Quem sabe? Apertamento, Will present ranging the teeth. isso. And the other thing that you said, you could say mais? É o apertamento dentário. And the Hum. the closing with strength the teeth. Exato. Vai ter uma preferência de mastigar alimentos mais duros. This person will have the preference of chewing a more hard food. A musculatura vai ser mais tensa. The muscles will be more tense. E quando nós pensamos na pessoa com o perfil contrário, o face longa, And when we think about a person with a long face, nós vamos encontrar o padrão contrário, musculatura mais flácida, preferência por mastigar alimentos mais moles. we will find another type of pattern. We will find more flaccid muscles, preference to chew more soft foods, Mordida aberta. open bite. Thank you so much, Carolina. Thank you. We have another question. So thank Não you. sei se eu consegui responder. Respondi, Carolina, did you understand? Sim, Great. tá. Okay, then we have here another question. Thank you so much. This is from Arinda, from Indonesia. Thank you, Arinda. I want to ask how you treat someone who has problems with who has orofacial problem but can't understand instruction for oral motor exercise. Portanto, como é que podemos ajudar uma pessoa que tem um problema orofacial, mas não consegue entender as tuas instruções para exercício, para realizar os exercícios? Tá. Thank you so much for the question. Very interesting. Ok. Então, assim, quando nós pensamos em terapia, nós pensamos em terapia ativa e terapia passiva. Okay, when we think about therapy, we think about active therapy and passive therapy. Exato. Toda terapia ativa, ela precisa de um movimento de contração ativo do músculo. Whenever we do active therapy, we have to have the contraction of the muscle. Se o paciente não tiver cognição, mas ele conseguir imitar o meu gesto, é uma terapia ativa. If the person does not have the ability to understand, but the person is able to imitate what I am doing, we are doing this direct therapy. Então, a impossibilidade da realização do exercício, ela pode ser por um problema de cognição, que o paciente não entende a ordem do exercício, ou porque o músculo ele não tem contração ativa. So the inability of doing an exercise can be due to two reasons. One, the person does not have the ability to understand what we are saying, and the another one, the muscle does not contract. Ok, então vamos pensar que o paciente não consegue fazer o movimento do músculo. So let's think that this person is not able to do the movement of the muscle, to move the muscle. Eu vou precisar das técnicas passivas, dos exercícios passivos. I will need to use the passive exercises. Exatamente. Dentro das técnicas passivas, nós temos as massagens indutórias. Considering the passive way of intervening, we have the inductory massages. Nós temos os estímulos de ETTG, que nós chamamos, que seria estimulação tátil, térmico, gustativa. Então, texturas, sabores, temperaturas. Maybe we will have the sensorial stimulation. ETTG. What is the name is? ETTG. Yes, but you can tell me the different, and you said the names. Can you tell them again in Portuguese? Os nomes que disseste?
estimulação tátil, térmico, gustativa. So we will stimulate the person with the hands, and we will stimulate the person with the taste and with the hot and the cold. Yes. Térmico, gustativa, exatamente. Tá? Eu vou também ter que era outro assunto que eu queria falar, que era a chegada de novos recursos terapêuticos, o tape, a bandagem. New therapeutic resources like the tape, Eletroestimulação, electrostimulation, laser de baixa potência, lower power laser, ultrassom. ultrasound. Então, todos esses recursos, eles atuam de forma passiva, são técnicas passivas, porém, podem ser combinadas com técnicas ativas. All of these resources are passive techniques, but can be combined with active techniques and direct techniques. Por exemplo, se eu aplico um tape, uma bandagem no meu paciente... So if I apply, I have here help. The thing that I was trying, thank you, Bernardo. The thing that I was trying to say was gustatory, thermal, tactile stimulation. That was the thing, okay. And now you were saying, I'm sorry, Mariana, estavas a dizer? Se eu aplico a bandagem no meu paciente... So if I apply tapes in my client, a bandagem, o tape, ela é uma técnica passiva. Tape is a passive technique. Agora, se eu aplico a bandagem e peço para o paciente fazer um movimento com a bandagem aplicada... But if I apply the tape, but then I ask the person to do some kind of exercises with the tape, eu tenho uma combinação de técnicas. I will have this combination of techniques. Então, eu aumento o input do meu estímulo. And so I am increasing the input of my stimulus. Tá? Então, as técnicas passivas, elas são os recursos essenciais para o paciente que não responde ativamente à terapia. So the passive techniques are crucial for the person who does not answer to the therapy. Porém, elas também podem ser usadas na combinação da terapia do paciente que responde, que tem resposta ativa. But can also respond to the person that also has the ability to join an active process. Ok, thank you so much. Eu não sei, a pergunta que, eu não sei quem é que fez a pergunta do paciente passivo, eu não sei se o paciente cognitivamente não responde, é um paciente que está num tratamento paliativo, é um paciente que está em coma na UTI, ou é um paciente, por exemplo, que, sei lá, tem um Alzheimer, né, alguma alteração cognitiva e não consegue responder. Né? Ou poderia ser também um paciente com uma paralisia facial, onde perdeu a capacidade contrátil, né, do músculo, e aí eu não tenho uma resposta ativa. So Mariana is thinking about Arinda question, if the person if you want to specify more things about this client, Arinda, if this really happens, if you have a person that you want to do these direct exercises, but you are not able to do because of any kind of impairment, if you want to share with us, if there is any specification with this client. Let's see if Arinda wants to specify, or if we were able to answer the question. So I don't know if the colleagues have, because 1 hour just gone through like this. This was just like so fast. So I don't know if the colleagues have more questions or any idea to share, or any reflection.
This is just the beginning of a path that we are doing with Mariana. So this live session is the first moment that we will have with Mariana online. The second moment that we will have with Mariana, I can share with you. We will launch a workshop with Mariana about orofacial motricity, new techniques and perspectives for clinical success. So it will be in 28th April. It will be a workshop of 3 hours. And there we will explore deeply more issues related with all of these that we are exploring here. It would be amazing to see if anyone else has any other question, or we want to thank to the colleagues that share their reflections and their questions. And please leave us a written message here for us to understand if this was useful, if what would you change, if you would change anything in this process, if the information was clear to understand, if you felt motivated during this hour. And let me, now that most of you have written, let me please thank to all people here. I will say, as I was saying that I would say, so we here had people from the United Arab Emirates, we had people from Portugal, Algeria, Australia, Bahrain, Brazil, Chile, Colombia, Denmark, Ecuador, Egypt, Greece, Indonesia, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Timor-Leste, Turkey, United Kingdom, United States of America, and Uruguay. It is amazing. Wow! To have Algeria, yes, also. It is very, very nice to have you all here. We hope to find you again. And it is amazing to have such a community of colleagues and of speech and language therapists. And we really hope to see you again in the future, very, very soon. We hope to see you. So anything you need, you can get in touch with us by email or by WhatsApp, and we will be we will have the pleasure to speak with you. Thank you so much for this moment. Thank you for having this opportunity of joining the world around. The internet has this power, and this is amazing. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much. Thank you. Tchau, obrigada. Thank you. Obrigada, Mariana. Thank you so much. Obrigada. Thank you. Muito bem.